aprender a dividir fração? Então você está no vídeo certo, porque nessa aula você vai aprender a dividir fração. E vai dividir quando aparecer desse tipo e se tiver mais de duas frações. Vamos aprender tudinho nessa aula e nunca mais erre divisão de fração. Vamos embora? Para dividir fração, na verdade, a gente não vai dividir. Olha que legal. Divisão de fração, a gente precisa organizar aqui antes de fazer a continha, tá? E o que faz para organizar então, Michela? São 3 passos, 3 coisinhas que a gente vai fazer. Primeira delas é conservar a primeira fração. Ou seja, a primeira fração, a gente não vai mexer com ela. Por isso que quando a gente resolve probleminhas, tá? É muito importante colocar as frações na ordem certa. Porque a primeira tem que ficar quietinha, tá? Então, deixa eu só colocar aqui, ó. Primeira fração, segunda fração. Depois que eu conservar a primeira, eu vou trocar o sinal. Mas que sinal, Michela? O sinal de divisão vai virar uma multiplicação. Então, lembra que eu falei que, na verdade, a gente não divide? Sim, a gente vai multiplicar. Então, ao invés de dividir, a gente multiplica. E o terceiro passo é inverter a segunda. Aí sim, na segunda fração, eu tenho que inverter. Por isso que a ordem é importante, tá? O que é inverter? É trocar positivo por negativo? Não, tá? Isso é o oposto. Inverter é pegar o que tá embaixo e levar para cima. O que tá em cima, vem para baixo, tá bom? Então, vamos organizar essas frações para a gente resolver. Então, vamos lá. Aqui, qual é a primeira fração? 2/3. Então, primeiro passo, eu vou conservar. Então, eu vou copiar do jeitinho que tá aqui. Opa, meu canetão está ficando fraco. Pronto. Depois que eu conservei a primeira, eu vou pegar esse sinal de divisão e aí eu vou virar uma multiplicação. Depois, eu vou pegar a minha segunda fração e vou inverter ela. O 2 está em cima, vem para baixo. O 5 está embaixo, ele vai para cima. Agora, eu tenho uma multiplicação. Então, vale tudo que a gente aprendeu sobre multiplicação de frações, que inclusive tem um vídeo muito legal, completíssimo de multiplicação de frações aqui no canal. Então, aqui, como que a gente faz? Para multiplicar, a gente multiplica os 2 que estão em cima, multiplica os 2 que estão embaixo. Como que vai ficar, então, a minha resposta? Ó, em cima eu tenho 2 e o 5. 2 vezes 5, 10. Embaixo eu tenho 3 vezes 2, que é o 6. Chegou no final, qualquer coisa que você estiver fazendo com fração, ó, anota isso aí. Qualquer coisa que você estiver fazendo com fração, chegou no final, você tem que se perguntar: eu posso simplificar? Até rimou, olha que lindo. E eu posso simplificar? Simplificar nada mais é do que dividir, tá? O numerador e o denominador da fração por um mesmo valor. Ou seja, o 10 e o 6. Eu consigo dividir o 10 e o 6 por qual número? Os dois são pares. Então, eu vou conseguir dividir por 2. Então, agora vai ficar o quê? 10 dividido por 2 é 5. 6 dividido por 2 é 3. O 3 e o 5 eu não consigo dividir por um mesmo valor. Os dois são primos, então não vai ter como. Agora sim, cheguei na minha resposta final. Você pode estar se perguntando o seguinte: Michela, eu vi o vídeo de multiplicação de fração e lá você ensina a técnica do cancelamento. Eu posso fazer o cancelamento aqui? E, adivinha? Sim, você pode fazer o cancelamento. Quer ver como funciona fazendo o cancelamento? Tá aqui, ó. Segundo exemplo, 7/15 dividido por 21/10. A gente já sabe que eu não vou resolver do jeito que tá aqui. Que primeiro eu preciso organizar essas frações. Vamos lá? O que a gente faz primeiro? Conserva a primeira. Então, essa primeira fração vai ficar do jeitinho que ela está. Então, vai continuar 7/15. Depois, eu vou
trocar o sinal. Que sinal? Ao invés de dividir, eu vou multiplicar. E aí o segredo está com a segunda fração, que eu vou ter que inverter. A gente sempre inverte a segunda fração, tá bom? O que é inverter? Vou pegar o 10 que está aqui embaixo, vou levar para cima, vou pegar o 21 e vou trazer aqui para baixo. Então, vai ficar 10, 21 avos. Então, o que é fazer o cancelamento? Falei que eu ia resolver essa daqui com vocês fazendo o cancelamento. O cancelamento, ele simplifica a nossa vida. Por quê? Eu vou simplificar os números antes de multiplicar. Se eu fosse resolver isso do jeito que tá, eu ia fazer 7 vezes 10, tá, 70. Mas eu ia ter que fazer 15 dividido por 21. Depois ia dar um número muito grande. Eu ia ter que procurar números para poder simplificar. Então, é isso que a gente está tentando evitar com o cancelamento. Até porque cancelamento a gente faz assim, né? Em X, sempre o número de cima com o número que está embaixo. O 7 e o 21, eles estão na tabuada do 7. Eu consigo dividir os dois por 7. É como se eu tivesse isso aqui, ó. 7, 21, certo? Um em cima e um embaixo. E eu venho aqui, ó, e simplifico. Os dois não dividem por 7? 7 dividido por 7 é 1, 21 dividido por 7 é 3. Só que a maneira de escrever isso aqui que é diferente. Eu vou cancelar os números que estão aqui. Eu não vou usar esses números que estão aqui. Eu vou cancelar. E vou usar quem? O resultado da divisão. Não estou dividido por 7? 7 dividido por 7 é 1. Então, eu vou usar o 1. Aqui, 21 dividido por 7 é 3. Então, agora, eu já teria que fazer 15 vezes 3. 15 vezes 3 a gente faz mentalmente. Mas, se eu olhar aqui... Deixa eu pegar uma outra cor aqui, gente. Vou pegar um azul clarinho. O 10 e o 15, eu posso fazer a mesma coisa. Os dois dividem por 5. Então, eu vou cancelar. Ou seja, eu não vou usar o 10, não vou usar o 15. Eu vou usar o resultado da divisão. Divisão deles por 5. 10 dividido por 5, 2. 15 dividido por 5, 3. E olha o que eu vou ter que multiplicar. Nada de ficar fazendo 7 vezes 10, 15 vezes 21, depois ficar procurando número para simplificar. Agora eu tenho que fazer o quê? Os dois de cima. Então, 1 vezes 2, 2. E embaixo, 3 vezes 3, 9. Não dá nem para simplificar mais. Por quê? O 2 é par, então ele só divide por 2. E o 9 não divide por 2. Acabou minha resposta. Não fiz nenhum cálculo aqui. Eu fiz isso aqui só para explicar para vocês como funciona o cancelamento. Mas eu tô fazendo o quê? Eu tô simplificando, eu tô diminuindo os meus números para poder multiplicar números pequenininhos. Então, eu aconselho todo mundo a usar a técnica do cancelamento, tá bom? Pratiquem, tá? Pega aí um monte de fração, de multiplicação e vai praticando. É assim que a gente aprende, com prática, tá? E, Michela, eu já vi isso no meu livro. Eu tenho isso aqui, esse tanto de número um embaixo do outro. O que é isso? Isso aqui, gente, é divisão de fração. Esse aqui que está no meio é a divisão. E aí, eu tenho uma fração aqui em cima, eu tenho uma fração aqui embaixo. Isso aqui é a mesma coisa de escrever o quê? 3/5 dividido por 9 20avos. Pronto. Isso nada mais é do que isso. E isso aqui, divisão de fração, a gente já aprendeu. O que a gente faz? Conserva a primeira fração, então continua 3/5, troca o sinal de dividir por vezes e inverte a segunda. O 20 está embaixo, vai para cima, e o 9 que está em cima vem para baixo. Então, vai ficar 20 nonos. Também já aprendi a fazer o cancelamento. E já de cara, eu vi que o 3 e o 9, ó, condição aqui para o cancelamento. Sempre um número tem que estar em cima e o outro tem que estar embaixo, tá? É assim que a gente faz. O 3 e o 9 dá para dividir por 3. Então, eu não vou usar esses números, eu vou cancelar eles
E o que a gente vai usar? Vamos fazer divisão. 3 dividido por 3 é 1. Então, aqui eu uso 1. Aqui é 9. 9 dividido por 3 é 3. Então, é o 3 que eu vou usar. Será que o 5 e o 20 eu também consigo cancelar? E a resposta é sim. Os dois números eu consigo dividir por 5. Então, ó, cancela esses dois. Vou usar números menores. 20 dividido por 5 é 4. E 5 dividido por 5 é 1. E agora, na hora de multiplicar, em cima quem que tem para multiplicar? 1 vezes 4. E embaixo 1 vezes 3. 3. Não dá mais para simplificar. O 3 só divide por 3. O 4 não divide por 3. E aí eu já tenho a minha resposta final. Então, olha como o cancelamento ajuda, tá? Porque a gente vai fazer a multiplicação de números pequenininhos. Então, de novo, gente, cancelamento ajuda demais, demais, demais. Tá, Michela, e se aparecer 3 divisões? Como que a gente faz? Seguinte, a gente vai fazer 2 a 2. Eu vou primeiro dividir essas duas frações. O resultado eu vou dividir por 8 nonos, tá? Então, eu preciso fazer essa divisão aqui primeiro. Ou você faz aqui mesmo, tá? Não tem problema nenhum, eu vou fazer aqui mesmo. Ou você pode fazer lá no cantinho a divisão e trazer só o resultado, tá? Não tem problema, tá? Vamos lá? Então, aqui. 1/6 dividido por 3/4. Vamos fazer no cantinho e trazer a resposta pra cá? Acho que fica mais organizado, né? Então, aqui, ó, eu vou trazer ela pra cá. Então, 1/6 dividido por 3/4. Como que a gente faz isso daqui? Conserva a primeira, troca o sinal, inverte a segunda. O 4 vai pra cima, o 3 vem pra baixo. Agora, vamos tentar fazer o cancelamento? E aqui, ó, 1 e o 3. O 1 só divide por 1, então eu poderia cancelar aqui dividindo por 1, mas se eu dividir 3 por 1, continua 3. Então, dividir por 1 não vai resolver nada, tá? Mas o 6 e o 4 são pares, então eu vou cancelar aqui e vou dividir por 2. 4 dividido por 2, tá aqui. 6 dividido por 2, 3, tá aqui. Então, ó, o 1 e o 3 eu não cancelei, tá? Então, continua em 1 e 3 para multiplicar. E aí, em cima, 1 vezes 2, 2. Embaixo, 3 vezes 3, 9. Então, esse aqui é o resultado dessa divisão aqui dessas duas frações. Então, o que a gente vai fazer? Vou pegar o resultado e vou trazer para minha expressão, tá? Então, ó, tá aqui. Essa divisão está aqui. A continha bonitinha aqui, tá bom? Ah, na hora da prova, não faça isso no rascunho, gente. Faz no cantinho, tá? Seu professor quer ver a continha, quer saber como você encontrou esse valor. Então, deixa aqui, tá? Eu gosto de fazer aqui até porque o cancelamento fica bagunçado, assim, na expressão numérica. Então, eu gosto sempre de fazer aqui no cantinho. Agora, vamos lá. Eu tenho essas duas para dividir, tá? Tenho as duas, quer fazer aqui no cantinho, vamos fazer ela aqui igual eu fiz a outra. Ah, Michela, mas só tem as duas. Posso fazer aqui do jeito que vocês quiserem, tá? Não tem muito segredo isso aqui não, viu? O importante é deixar tudo aqui no cantinho. Então, agora eu vou dividir 2 nonos por 8 nonos, tá? Vamos lá? A gente já sabe que a primeira fração eu vou conservar, vou pegar o sinal e vou trocar e vou inverter a segunda. O 9 vai para cima, o 8 vem para baixo. Vamos fazer o cancelamento aqui? O 9 e o 9 dá para dividir por 9. Então, cancela, cancela. 9 dividido por 9, 1. 9 dividido por 9, 1. O 2 e o 8 eu também posso cancelar, porque são pares. Então, 2 dividido por 2 é 1. 8 dividido por 2 é 4. O que sobrou em cima para multiplicar? 1 vezes 1. E embaixo, 1 vezes 4, 4. Então, sobrou 1/4. Outra coisa, 1/4 não é a mesma coisa que 4, tá? Isso aqui são coisas diferentes.
Por quê? Tô falando isso? Porque muitas vezes aparece assim, ó, 4 sobre 1. Aí o professor fala, o 1 aqui não faz diferença, então usa só o 4. Mas isso aqui é quando o 1 está aqui embaixo. Quando o 1 está aqui em cima, deixa ele. Eu tenho uma fração que é 1/4. Então, a resposta aqui da minha expressão fica 1/4, tá? Então, está aqui a minha resposta. Então, quando você faz aqui do lado, tá bom? Fica mais organizada a sua expressão, porque você vai marcar as operações que você vai resolver, traz as respostas para cá, mas elas estão aqui, tá? Para o seu professor ver que você fez a continha, que você sabe o que você está fazendo, tá bom? Então, se aparecer mais de uma fração dividindo, resolve 2 a 2, certinho? Gostou dessa aula? Então, falei aqui para vocês de divisão de fração. Fiquem só atentos mesmo com a questão da ordem, tá, gente? Porque tem que ser da seguinte maneira. A primeira fração, ela tem que ser conservada. A primeira a gente não mexe. O que a gente vai inverter é sempre a segunda fração. Então, a segunda você vai trocar. O que tá embaixo vai para cima, o que tá em cima vem para baixo, certinho? Essa regrinha pode vir simplesmente resumida com multiplica a primeira pelo inverso da segunda. Pode ser que você tenha escutado dessa maneira, mas é a mesma coisa que tá aqui, tá? Eu gosto de colocar o passo a passo pra gente lembrar o que a gente tem que fazer com cada um dos itens que eu tenho na divisão. Ó, essa primeira fração, tem que fazer alguma coisa com ela, conservar. O sinal, tem que fazer alguma coisa com ele, trocar. A segunda fração, tem que fazer alguma coisa com ela, inverter. Aí eu sei que cada um dos itens eu tenho que uma condição para cada um deles e aí não tem erro nenhum. Gostou dessa aula? Já sabia, você não esquece de fazer a troca aqui, ó, ou inverter, aliás, a segunda fração. Deixa aí nos comentários para mim e já aproveita, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Você já sabe que eu tô te esperando aqui na próxima aula e comentem aí. Eu aprendi com amor. Um super beijo e tchau!